Shalom, shalom, queridos. Vamos retomar a nossa aula sobre batismo no Espírito Santo. Amém? Então, o livro de Atos, ele descreve o falar em línguas ou falar em outras línguas como o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Veja aí, versículo 4 do capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Capítulo 10 de Atos, o versículo 45 e 46 está escrito: E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E eu pergunto, qual foi o sinal que confirmou que sobre os gentios Deus também derramou o dom do Espírito Santo? Foi o falar em línguas. Este foi o sinal. Todos viram. Isso aconteceu conosco no princípio. Olha, da mesma maneira, olha. E vamos também ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo está falando dos dons espirituais, né? Dos dons espirituais, está discipulando a igreja em Corinto, e ele está trazendo equilíbrio naquela igreja, e ele vai declarar algo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Nós vamos também ver agora outros resultados do genuíno batismo no Espírito Santo. Então, primeiro, mensagens proféticas e louvores. Tá? Você sempre vai se fazer presente no batismo no Espírito Santo. Mensagens proféticas e louvores ao nosso Deus. Atos 10, 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Deus é louvado, Deus é exaltado, Deus é adorado. A maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo, uma maior busca da retidão e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade. Você vai perceber isso, uma maior sensibilidade. O povo fica mais sensível contra o pecado, porque o pecado entristece o Espírito Santo. Há uma busca maior de retidão, há uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade. João 16:8 declara: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Uma vida que glorifica a Jesus Cristo. João 16:13. Mas quando ele vier, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Visões da parte do Espírito. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. É palavra do Senhor. É uma palavra profética. Aleluia. A manifestação dos vários dons do Espírito Santo está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 a 10. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você vai perceber que os dons pertencem ao Espírito Santo, os ministérios ao Senhor Jesus, como Senhor da igreja, e a diversidade dessas operações é Deus quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo, ele distribui como ele quer, dá a quem quer, usa a quem quer, opera como quer. Porque o Espírito Santo, ele é livre, ele é vento, ele sopra aonde quer. Mas nós temos que ter essa consciência plena de que os dons do Espírito Santo são vários. E para que operemos nesses dons, precisamos estar cheios do Espírito Santo. O maior desejo de orar e interceder, isso acontece. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É verdade. Quanto mais cheio de Deus, mais comunhão na oração temos com Ele. Atos 3:1. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Então, claro que a nossa vida de oração cresce depois do batismo no Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Com conhecimento eu digo isso, e é verdade. Maior amor à palavra de Deus e melhor compreensão dela. João 16:13.
Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Oh, meu Deus, coisa linda. É o Espírito Santo que nos instrui na palavra. Ele que revela os mistérios de Deus na sua palavra. E o nosso amor cresce pela palavra, a espada do Espírito, quando somos batizados no Espírito Santo. O amor pela palavra. A palavra que é vida. E, querido, há uma convicção cada vez maior de Deus, como nosso Pai. Que lindo! A paternidade do nosso Deus é revelada a cada dia. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouviu. Então, nós precisamos compreender, amados, que essa bênção do batismo no Espírito Santo, ela deve ser buscada. Agora, a palavra de Deus, ela vai citar várias condições prévias para o batismo no Espírito Santo. Primeiro, devemos aceitar pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e apartar-nos do pecado e do mundo. Então, sem novo nascimento, não há batismo no Espírito Santo. O crente deve ter grande fome e sede pelo batismo no Espírito Santo, amados. É preciso, Jesus disse lá em João, capítulo 7, olha o que ele afirma. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então veja que esse apelo que Jesus faz, quem tem sede vem a mim e beba. Ele deseja ardentemente que nós que cremos no seu nome sejamos famintos do Espírito Santo, tenhamos sede do Espírito Santo, queiramos que rios de águas vivas fluam do nosso interior. Muitos recebem o batismo, né, como resposta à oração. A oração. Quantas pessoas são batizadas no Espírito Santo quando estão orando, no momento que está em comunhão com o Senhor? Quantas pessoas recebem o batismo no Espírito Santo quando o pastor estende as mãos e ora, né? Então, nós cremos que o batismo no Espírito Santo não tem lugar fixado para se receber. É preciso que tenhamos o coração contrito e quebrantado. É preciso que queiramos ser batizados no Espírito Santo. É preciso que tenhamos sede do Espírito Santo e que oremos para receber esse Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, permanece na vida do crente mediante a oração, o testemunho, a adoração no Espírito e uma vida santificada. Você já deve ter visto muitas pessoas que no passado foram batizadas no Espírito Santo, fluíam nos dons espirituais e que no decorrer da caminhada se tornaram secos.
sem a alegria da salvação, sem o fluir do Espírito Santo. Foi o que aconteceu. É que essa pessoa tão somente esqueceu de buscar o Senhor. Que esse encher, ele é constante, ele é contínuo. À medida que estreitamos a nossa comunhão com Deus pela oração, nós somos cheios. À medida que damos testemunho da nossa fé, vivemos de acordo com o que a palavra de Deus ordena, somos cheios do Espírito Santo. À medida que adoramos a Deus, veja ali Efésios capítulo 5, é Paulo, o apóstolo Paulo que fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele dá uma receita para que sejamos permanentemente cheios do Espírito Santo. E ele diz assim no versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então veja que aqui é a receita dada pelo apóstolo Paulo na direção do Espírito Santo, para que eu e você sejamos continuamente cheios do Espírito Santo. A experiência do batismo é única, mas o enchimento ele é constante. Uma vida de oração, uma vida de obediência à palavra, uma vida de testemunho, de jejum, uma vida que prioriza a Deus, uma vida que adora a Deus. Isso tudo faz com que, amados, nós sejamos continuamente cheios do Espírito Santo. E se vivemos a vida de santificação, consequentemente seremos usados pelo Espírito Santo na hora que Ele necessitar, na hora que Ele quiser nos usar. Ele tem um vaso que Ele pode usar. Amém? Por quê? Porque o propósito de Deus é que nós sejamos cheios, totalmente cheios, permanentemente cheios do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez, tal como a conversão ocorre uma só vez na vida do crente. E move-o a consagração à obra de Deus, para assim testemunhar com poder e retidão. Então, todo aquele, amado, que é batizado no Espírito Santo, tem fogo para testemunhar de Jesus, né? Tem fogo para testemunhar de Jesus. Quer ver vidas salvas, vidas transformadas, né? Buscam a vida de santificação, de obediência à palavra. Não é uma experiência emocional, não. É uma experiência que muda a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir, de querer. Muda, porque eu fui mudada depois dessa experiência chamada batismo no Espírito Santo. Eu sei o dia que eu fui batizada no Espírito Santo. Eu sei que Deus fez um divisor de águas naquele dia, na minha vida, no meu ministério. Eu nunca fui a mesma depois do batismo no Espírito Santo. Eu vou contar para vocês. Mas precisamos desejar ardentemente ser continuamente cheio do Espírito Santo. A experiência ela é real, ela é plena, ela é absoluta, mas não morre aqui, não fica aqui.
o batismo nos capacita para realizarmos as obras de Deus, mas teremos uma vida continuamente cheia do Espírito Santo, uma vida de oração, de comunhão, de santificação, uma vida de dependência no Espírito Santo, uma vida de obediência à palavra. E, consequentemente, nós vamos viver uma vida que agrada a Deus, cheia do Espírito Santo, com condições de ser usado pelo Espírito a qualquer hora, em qualquer lugar, porque somos vasos de honra preparados para o seu possuidor. E o nosso possuidor é o Espírito Santo de Deus. Então, que você, meu irmão, queira. Olha o que Jesus falou: quem tem sede, venha a mim. Ele quer mergulhar você no Espírito Santo. Ele quer envolver você nas águas do Espírito Santo. Ele quer formar dentro de você um rio caudaloso que salta para a vida eterna. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja dominado, encharcado, possuído pelo Espírito Santo do Senhor. Deus os abençoe.